Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como todos sabem, no dia 18 de maio vamos a eleições e eu quero acreditar que todos os portugueses sabem a razão pela qual nós vamos a essas mesmas eleições. Já ouvimos aquilo que a oposição tem a dizer sobre o assunto, já ouvimos aquilo que Luís Montenegro, o líder do governo, tem a dizer sobre o assunto, mas ainda não ouvimos uma pessoa sobre este assunto, que é uma pessoa que eu acho que é bastante relevante para fazer estas críticas valorativas de determinados governantes. Vamos ouvir Luís Montenegro, oposição, na altura da maioria absoluta de António Costa, e vamos ver se estas palavras vos parecem familiares, tendo em conta a atual situação. Portanto, vamos voltar um bocadinho atrás no tempo, vamos fazer aqui uma pequena viagem no tempo e ouvir Luís Montenegro sobre a maioria absoluta de António Costa e sobre a ética republicana propriamente dita de António Costa. Vamos ouvir Luís Montenegro. Nos últimos 13 meses, António Costa e o seu governo traíram a confiança que lhes foi dada pelo povo português. A maioria absoluta que os portugueses deram ao Partido Socialista nas urnas, a 30 de janeiro de 2022, foi absolutamente desbaratada. 13 meses e 13 demissões depois de tomar posse, o governo perdeu o norte e está em agonia, por sua culpa exclusiva. E a partir de ontem, por vontade esclarecida, assumida e indisfarçável. Qualquer que seja o desfecho desta crise, o Primeiro-Ministro teve ontem o momento do canto do cisne. Num ápice, um Primeiro-Ministro que enchia a boca com a palavra e o valor da estabilidade, ensaiou uma fuga para a frente, a ver se provoca eleições antecipadas. O Primeiro-Ministro não é capaz de reformar, renovar ou simplesmente refrescar o seu governo e vê uma saída para o caos em que mergulhou o Executivo tentar provocar eleições antecipadas sem ter coragem de o dizer. Mas, ontem, o Primeiro-Ministro e o Ministro mostraram que não sabem assumir a responsabilidade política. Os serviços públicos de saúde, a educação e a justiça estão a falhar gravemente todos os dias, sem rumo político e sem qualquer vislumbre de soluções. Portugal não para de empobrecer, com salários baixos e com impostos asfixiantes sem paralelo na Europa. No PRR há atrasos e ocultação de falhas e fracassos. Na habitação há ensaios de políticas contraproducentes. Os pensionistas são repetidamente enganados. Os jovens não param de migrar. Os empresários e os agricultores estão completamente abandonados. Bom, meus caros, estas foram apenas algumas declarações. Eu vou deixar o link na descrição. São 13 minutos de discurso que, se nós substituíssemos PS por PSD e António Costa por Luís Montenegro, teríamos um discurso perfeito para a atualidade política. Não deixa de ser curioso, mas eu tenho aqui várias notas. Traíram a confiança dos portugueses. Bom, onde é que anda o choque fiscal? Luís Montenegro. Onde é que anda o controle da imigração? Luís Montenegro. Onde é que anda o retorno dos jovens a casa? Luís Montenegro. Onde é que andam os salários altos? Luís Montenegro. A competitividade de Luís Montenegro. Onde é que ela anda? Ninguém sabe. Mas isto foi depois de 12 meses. Portanto, a única coisa que mudou, Luís Montenegro referia-se a 13 meses de governação socialista. Nós aqui referimos-nos a 12 meses de governação de Luís Montenegro. Portanto, é ela por ela. Como veem, isto do destino às vezes tem coisas tramadas. E, portanto, Luís Montenegro fala sobre um governo que enchia a boca em estabilidade e que fez um salto para a frente para marcar eleições que sempre desejou, eventualmente para reforçar a sua situação política. Reconhecem este cenário de uma situação em que um governo provoca eleições para efetivamente conseguir dar um salto para a frente numa crise política que não conseguiram assumir e numa vontade de ter eleições que também ela não foi assumida? Conseguem relembrar-se de um cenário semelhante a este? Eu tenho alguma ideia de um cenário parecido a este, mas isto posso ser eu. Mergulhou o país num caos por causa das eleições e, como mergulhou um país no caos, teve que avançar com as eleições. Soluções não havia. Impostos altos, relembro que batemos o topo dos impostos de carga sobre os rendimentos. Falava sobre medidas, até nisto, medidas contraproducentes sobre a habitação. Luís Montenegro, nos seus primeiros meses de governo, incentivou a procura sem aumentar a oferta. O que é que Luís Montenegro fez? Precisamente isso.
isso uma medida contraproducente que, em vez de melhorar a situação dos jovens, aumentou a procura e a oferta manteve-se, porque não fomos capazes de construir. E, portanto, é o que temos. Os jovens continuam a sair massivamente, a sua carga fiscal está por chegar, sabe Deus onde é que ela anda, deve estar longe do país e, portanto, ainda hoje está a fazer a viagem para chegar a Portugal. Eu aguardo o seu choque fiscal, mas efetivamente não deixa de ser curioso. E, portanto, deste vídeo eu só queria deixar um recado para Luís Montenegro e para todos os integrantes dessa coligação, que agora vai ter outro partido qualquer, que eu já nem sei qual é que é o nome do partido, Partido da Natureza ou Partido de qualquer coisa, não sei. Luís Montenegro, sinceramente, acho que já perdeu a credibilidade toda. Mas eu gostava só de deixar aqui uma dica para Luís Montenegro. Não ouça André Ventura, não ouça Pedro Nuno Santos, esqueça Mariana Mortágua e Rui Tavares, ignore Paulo Raimundo e Inês Sousa Real, ouça Luís Montenegro oposição. Ouça o que Luís Montenegro oposição tem a dizer a Luís Montenegro primeiro-ministro. Ouça o que o líder da oposição em 2023 disse ao antigo primeiro-ministro e reflita sobre o que foi dito. Eu acho que Luís Montenegro primeiro-ministro pode aprender algumas lições com Luís Montenegro líder da oposição. Mas como sabem, isto de estar na oposição e depois de estar no governo são coisas completamente diferentes e, portanto, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, como sabem perfeitamente, e, portanto, é um bocadinho por aqui. Eu acho que era uma boa altura para mostrar este vídeo, até porque estamos praticamente a um mês de eleições. As eleições são dia 18, nós estamos a dia 5 de abril e, portanto, estamos a um mês e 13 dias de eleições e, portanto, eu acho que é bom refletir sobre esta situação. Ouçam as palavras de Luís Montenegro, mais uma vez digo, vão ter o link todo na descrição, e reflitam sobre se Luís Montenegro oposição concordaria com a atual situação de Luís Montenegro. Ouçam se Luís Montenegro, o homem que vendia ética e que dizia que António Costa vender estabilidade não era algo desejável porque tinha um caos político no seu governo, se agora está em concordância com Luís Montenegro, que rejeita ter sido o culpado da crise política, que faz uma fuga para a frente, como o próprio diz, marca eleições porque o próprio quis, ninguém o obrigou a apresentar uma moção de confiança e cá estamos todos nós, a dia 18 de maio, em eleições outra vez, a votar novamente para as eleições legislativas, precisamente um ano depois de Luís Montenegro ter sido eleito. Façam esta reflexão, que eu acho que é importante. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. No dia de hoje decidi mostrar estas declarações de Luís Montenegro porque me apareceram aqui. Um de vocês enviou-me no Instagram e desde já agradeço imenso, enviaram-me no Instagram e eu lembrei-me de fazer aqui este vídeo para reavivar a memória de alguns de vocês e até, quiçá, do próprio Primeiro-Ministro sobre as suas próprias palavras, que eu acho que o Luís Montenegro Primeiro-Ministro tem muito a aprender com Luís Montenegro à oposição, mas as coisas são o que são e mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e, portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar. Ficamos a aguardar, Sr. Primeiro-Ministro, o seu choque fiscal, já não será para agora, poderá vir a ser eleito outra vez, mas ficamos a aguardar o seu choque fiscal, o controle da imigração, ficamos a aguardar o retorno dos jovens, o aumento da produtividade, a competitividade económica, a descida dos impostos, nomeadamente porque temos uma das maiores cargas fiscais de sempre sobre os rendimentos do trabalho em Portugal, superior aos tempos da Troika, e Luís Montenegro, aparentemente, o choque fiscal foi chocar-nos com o facto de ele não fazer absolutamente nada. Eu acho que o choque fiscal de Luís Montenegro era isto. Ele dizia, vai haver um grande choque fiscal. Nós foi todos chocados por ficar exatamente na mesma. E, portanto, acho que foi este o choque fiscal. Era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Obrigado por estarem desse lado. Entretanto, não sei se já viram todos, mas tem uma entrevista com o André Ventura no canal que tive muito gosto de fazer. Espero que gostem também. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.